Imagine que a vida social é uma peça de teatro, com luzes, cenário e figurinos cuidadosamente escolhidos. Cada pessoa representa um papel: o bem-sucedido, a boa mãe, o amigo confiável, o profissional respeitável. As falas são decoradas, as emoções coreografadas. O roteiro é seguido à risca. E tudo funciona, desde que ninguém questione a encenação. Mas aí entra você. Você que vê os bastidores. Você que percebe o som da respiração ofegante do ator antes de entrar em cena. Você que sente o cansaço escondido atrás da máscara sorridente. E sem querer, sem nem abrir a boca, a sua simples presença começa a implodir o cenário. Porque o que os outros querem, desesperadamente, é manter a ilusão viva. E você, com seu olhar que atravessa fachadas, se torna uma ameaça maior do que qualquer inimigo declarado. Alan Watts dizia que nós sofremos não por causa da realidade, mas pela fricção entre a realidade e a ilusão que queremos manter. A fricção. Atenção, é isso que você provoca. Você não acusa, não confronta, apenas está lá, vendo. E isso basta para incomodar. Você começa a notar como as pessoas se tornam defensivas perto de você, mesmo quando você não diz nada. Como se estivessem sendo observadas por um espelho que mostra algo que elas não querem ver. Você vira o reflexo do que está sendo negado. E o mais cruel é que esse desconforto não é consciente. Ninguém vai te dizer: sua presença me obriga a lidar com partes minhas que eu enterrei. Não, vão dizer: você é muito intenso. Você complica demais. Você estraga o clima. Você lê coisa onde não tem. Isso é o teatro protegendo a si mesmo. É a peça tentando continuar, mesmo com as cortinas em chamas. E se você insiste, se ousa abrir a boca e dizer o que vê, vira o vilão da história. O mensageiro vira o problema. Aquele que apenas apontou a rachadura passa a ser culpado por ela. Isso destrói amizades, corrói relações, rompe vínculos familiares. Porque há algo que a maioria das pessoas teme mais do que a dor, a verdade. A verdade dói porque exige mudança. E mudança ameaça tudo o que foi construído sobre o velho alicerce, mesmo que esse alicerce esteja apodrecendo. Você não é perigoso por ser agressivo. Você é perigoso por ser lúcido, por não aceitar as pequenas corrupções do cotidiano como normais, por não sorrir onde há violência, por não aplaudir o que está vazio, por não repetir a mentira coletiva apenas para manter a paz. Mas essa paz é apenas a ausência de conflito aparente. É silêncio comprado com negação. É estabilidade construída sobre areia movediça. E você, ao recusar participar disso, ameaça desmoronar tudo, mesmo que não queira. Por isso a verdade assusta, porque ela exige que paremos de atuar. E atuar é o que mantém o mundo funcionando, ou pelo menos parecendo funcionar. Se você vê demais, saiba, não é você que está fora do jogo. É o jogo que é uma farsa. E talvez, só talvez, o verdadeiro papel que você nasceu para desempenhar é o de sair do palco e esperar que, aos poucos, outros também se cansem da encenação. Não há dor mais silenciosa do que ser o espelho de alguém que se recusa a se ver. Você não precisa dizer nada. Basta existir com verdade para que o outro se sinta ameaçado. Sua clareza desnuda, sua escuta expõe, seu silêncio revela. E é aí que a consciência se torna inimiga. Não porque você queira atacar alguém, mas porque sua percepção ativa nos outros uma guerra interna. Eles se sentem invadidos, violados pela sua lucidez, e precisam te calar. Não com gritos, mas com afastamento, sarcasmo, desprezo disfarçado de leveza. Há algo profundamente cruel nesse processo. Você começa a ser punido não por erros, mas por enxergar demais. Como Sarah, aquela mulher descrita por Alan Watts. Ela não fazia julgamentos, não apontava dedos, apenas via, com intensidade demais, com sensibilidade demais. E isso foi insuportável para os que viviam mascarados. Você é dramático demais. Você sente demais. Você complica tudo. Não é curioso como essas frases sempre apontam para o mesmo lugar? A tentativa de fazer você duvidar da própria percepção, de transformar sua consciência em doença, de desautorizar o seu sentir. É o que Foucault chamaria de patologização da lucidez. Transformar quem percebe em alguém instável.
porque é mais fácil tratar a visão do outro como delírio do que encarar o próprio reflexo. O espelho não machuca, o que fere é o que ele mostra. E você, cansado, começa a se perguntar: será que seria mais fácil voltar a fingir? Rir do que não é engraçado. Dizer, tá tudo bem quando está tudo desabando. Voltar ao teatro e fingir que não vê a rachadura no palco. Mas não dá, porque ver não tem botão de desligar. E então você carrega um paradoxo cruel. Se fala, incomoda. Se cala, se destrói por dentro. Porque cada vez que engole o que viu, é como se invalidasse sua própria alma. Você começa a desaparecer. Não aos olhos dos outros, mas aos seus próprios. É como estar num quarto cheio de vozes, mas a sua nunca ser ouvida, nem por você mesmo. Essa é a erosão invisível da consciência não acolhida. Você começa a carregar o mundo nas costas, sem perceber que o mundo nunca te pediu isso. E mesmo que pedisse, você não teria como sustentá-lo. O que fazer então? Watts oferece um vislumbre. A liberdade está em ver, sem se perder no que foi visto. Não há obrigação de agir. Não há responsabilidade em salvar ninguém. Não é sua tarefa corrigir o que está fora. É sua missão permanecer inteiro por dentro. Ser o espelho, sem se quebrar por causa do reflexo dos outros. E isso começa com um gesto simples e radical. Validar o que você vê, mesmo que ninguém mais veja. Mesmo que duvidem. Mesmo que riam. Mesmo que se afastem. Porque no fim, essa é a sua verdade. E abandoná-la seria o preço mais alto de todos. Há pessoas que não apenas veem, elas sentem. Sentem o que o outro não consegue nomear. Absorvem o que ninguém verbaliza. Carregam dores que não são suas como se fossem. Se você é uma dessas pessoas, sabe do que estou falando. Você entra num ambiente e o corpo já reage antes da mente compreender. Sente um nó na garganta, uma angústia no peito, uma exaustão sem motivo aparente. Mas o motivo está lá. É a tristeza contida de alguém na sala. É o ressentimento mascarado de gentileza. É o grito que nunca foi dito, mas paira no ar como eletricidade estática. Você não pediu por isso. Você não foi treinado para isso. Mas esse é o seu modo de existir, como se sua pele fosse porosa demais, sua alma esponjosa demais, sua consciência afinada demais com o ruído emocional do mundo. Alan Watts falava sobre a importância de reconhecer que nem tudo o que sentimos nos pertence. Mas e quando tudo parece seu? E quando a dor do outro ecoa tão forte dentro de você que já não sabe onde termina o externo e começa o interno? É aqui que mora o limite invisível do empata, essa linha tênue entre compaixão e autodestruição, entre sensibilidade e absorção, entre presença e dissolução. Você começa o dia bem, mas depois de algumas conversas, reuniões, interações casuais, se sente drenado, como se tivesse vivido várias vidas em poucas horas, como se estivesse carregando emoções que não sabe de onde vieram, mas que agora moram em você. E aí vem o colapso. Não um colapso visível, escandaloso, mas uma quebra sutil, quase imperceptível, a perda de si. Você começa a se misturar tanto com o mundo que esquece quem é sem ele, como uma pintura borrada por muitas mãos. Essa é a dor do empata que não se protege, que acha que empatia é sinônimo de fusão, que acredita que para ajudar é preciso sofrer junto, mas não é. Sentir com o outro não significa sangrar com ele. É possível estar presente sem ser engolido. É possível amar sem absorver. É possível perceber profundamente e ainda assim manter um centro firme. E isso se aprende, não com distanciamento frio, mas com fronteiras amorosas, com pausas conscientes, com silêncio verdadeiro, com momentos de solitude profunda, aquele tipo de solidão que não é ausência, mas retorno. É só nesse espaço que você consegue distinguir. Isso é meu, isso é do outro, isso eu posso acolher, isso eu preciso devolver ao mundo. E aos poucos, sua sensibilidade deixa de ser um peso e se transforma em sabedoria. Você deixa de ser um recipiente para se tornar um canal. Deixa de reter o que sente para permitir que aquilo flua por você, sem acúmulo, sem prisão, sem sobrecarga. Não é um processo rápido, é quase uma dança, entre a dor que chega e a sabedoria que escolhe o que fazer com ela. E nessa dança, você descobre algo precioso, que o verdadeiro empata
não é aquele que sente tudo, mas aquele que aprendeu a não se perder em nada. Há um momento em que você percebe, não dá mais para voltar a dormir. Você já viu demais, sentiu demais, entendeu demais. O mundo não é mais o mesmo e você também não é. Mas agora o desafio é outro. Como permanecer desperto, sem ser consumido por aquilo que se vê? Alan Watts costumava dizer que o despertar espiritual não é um êxtase místico, mas um colapso da ilusão. É quando o véu cai e o que sobra não é necessariamente bonito. Você vê os jogos de poder, a manipulação disfarçada de afeto, o medo travestido de estabilidade. Você vê o mundo nu, e isso, se não for bem integrado, vira um fardo. É aqui que muitos se perdem. Tornam-se cínicos, ressentidos, isolados. A lucidez vira couraça. O olhar afiado se transforma em arma. A consciência que antes era porta, vira cela. Mas não precisa ser assim. Existe uma arte em permanecer desperto. E ela começa com um gesto quase paradoxal: desistir de salvar o mundo, não por indiferença, mas por sabedoria. Você entende que cada pessoa tem seu próprio tempo, que cada consciência tem seu próprio ritmo, que enxergar o que está por trás do véu não te obriga a arrancá-lo dos outros. Você começa a praticar presença silenciosa, estar ali, ver tudo, sentir tudo, mas sem intervir como um messias cansado, sem querer consertar o que ainda não quer ser curado. E algo mágico acontece quando você para de tentar ajudar o tempo todo. As pessoas começam a se sentir seguras perto de você, porque percebem que você não exige nada delas. Você vê, mas não invade. Você percebe, mas não impõe. Você aceita, sem se dissolver. É o que Jung chamaria de a função transcendente, essa capacidade de sustentar a tensão entre o que se vê fora e o que se vive dentro, sem quebrar. A verdadeira maturidade emocional não está em absorver tudo, nem em se fechar para o mundo. Está em desenvolver poros conscientes, abrir-se e fechar-se conforme necessário. Respirar a dor do mundo, mas expirar o que não te pertence. E é nesse ponto que a lucidez se transforma em liberdade. Não a liberdade arrogante de quem se sente superior, mas a liberdade suave de quem não precisa mais provar nada. Você não precisa mais convencer, alertar, provar, defender sua percepção. Você apenas é. Presente, íntegro, alinhado com o que vê, com o que sente, com o que sabe. E nessa quietude, outros despertos começam a surgir, porque os que veem reconhecem uns aos outros, às vezes sem palavras, às vezes com um olhar, como se dissessem: eu também vejo, e estou aprendendo a viver com isso. Essa é a arte de permanecer desperto, saber ver, sem deixar que a visão destrua sua capacidade de amar. No fim de tudo, talvez a verdadeira coragem não esteja em enxergar o que os outros não veem, mas em continuar amando, mesmo assim. Mesmo quando o mundo parece um palco, mesmo quando as pessoas se afastam da sua clareza como se fugissem de um espelho. Você não pediu para ver. Mas agora que vê, sua tarefa é outra. Não se perder do que é seu. Não permitir que o excesso de lucidez sufoque sua ternura. Não permitir que o exílio da consciência roube sua capacidade de sentir leveza. Ver não é maldição. É só que ver de verdade exige força. A força de permanecer inteiro enquanto tudo ao redor parece frágil demais para suportar a verdade. Lembra da metáfora do rio? Você não precisa pular na água turva tentando limpá-la com as mãos. Você pode esperar, pode observar, pode seguir o seu caminho com um tipo de presença que, por si só, já limpa o ambiente, sem precisar fazer alarde. Você não precisa salvar ninguém, só precisa não se abandonar. E se um dia, no meio do silêncio, você cruzar com alguém que também vê, que também sente, que também carrega essa lucidez como quem segura um espelho trincado, sorria. Vocês dois sobreviveram à consciência. E isso é mais raro do que parece. Eu me lembro de uma madrugada em que sentei sozinho na sala escura do meu apartamento. Estava tudo em silêncio. O tipo de silêncio que dói, mas também cura. Eu tinha acabado de perceber algo sobre uma pessoa muito próxima. Algo que estava ali o tempo todo, mas eu me recusei a ver.
Quando finalmente vi, não consegui mais desver. Passei dias remoendo. Devo falar? Devo calar? Devo agir? E nesse turbilhão, percebi que a única coisa que eu realmente precisava era não me trair. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Esse vídeo não é só sobre perceber o mundo, é sobre aprender a permanecer você mesmo, mesmo quando ninguém mais confirma a sua visão. Se você chegou até aqui, é porque há algo em você que também despertou. E eu sou profundamente grato por dividir esse espaço com você. Você não está só.